Desencarnado falando. Uma boa noite a todos. Boa noite. Agora sim, encarnado e desencarnados comentaram comigo. Peço desculpa para vocês, é porque a bateriazinha não estava ligando o microfone. E aí os nossos irmãos que estão em casa, eles não conseguem nos ouvir a contento. E o barulhinho era a pilha que caía aqui dentro, desculpa, tá? Gente, vamos bater um papo. Peço também desculpa para vocês, porque hoje quem deveria aqui seria o Claudinei, mas infelizmente houve um contratempo, o irmão do Claudinei desencarnou, e ele foi juntamente com a família à cidade de origem para seguir o rito que a sociedade nos impõe, e eu estou substituindo ele. Então nós vamos lá. Até era previsto outro tema dele, mas ele pediu para que eu fizesse o meu tema, e o meu tema é causa atuais e anteriores dos sofrimentos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que diz mais ou menos assim, ó: causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferirem, promanam, de duas fontes diferentes, que importa distinguir. Uma delas tem a sua causa na vida presente, outras fora desta vida, nem na passada, fora desta vida. E também, tá lá, causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, eu que fiz. Outras há também, aos quais, pelo menos, na aparência, não é completamente estranho e que perecem atingi-lo por fatalidade. Será que é fatalidade mesmo? Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são amparo da família, os arrimos. Bem, dito isso, como eu gosto de fazer toda vez que eu venho para cá, usar a palavra e fazer um comentário a respeito do tema, qual seria a pergunta que a gente poderia fazer com relação ao tema? Causas anteriores e causas atuais das aflições. Por que nós sofremos? A pergunta que passou pela minha cabeça foi a seguinte: será que Deus, Ele criou alguns seres, alguns espíritos que aqui vão encarnar na Terra, e outros para viver felizes, sem problema algum? Será que Deus daria para uma criatura: olha, você vai reencarnar, mas reencarnando você nem vai saber qual é a cor do dia, ou se é noite, e a sua mamãe já estará partindo, porque você vai nascer e já vai ficar órfão. E outros recebem a benesse de ter uma mãe ao seu lado, 60, 70, 80 anos. Será que Deus realmente faz isso, gente? Se a gente for procurar lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, esse aqui, ó, minha versão é outra, mas essa aqui, ó, Livro dos Espíritos, a gente for verificar lá na primeira questão, diz assim, ó: que é Deus? Causa primária, inteligência suprema. Então, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso é Deus. Se a gente for parar para procurar e entender, é difícil, porque foge completamente ao nosso padrão de conhecimento. Causa primária, inteligência suprema. Diz tudo, mas não fala nada, porque a gente fica perdido. Mas se a gente for procurar em outros livros, a gente vai ter um referencial muito bom. Olha aqui, ó. Aqui, ó, no A Caminho da Luz, tem o itemzinho que se chama Gênese Planetária. E está lá mais ou menos assim, ó: comunidade de espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos que atingem o nosso sistema solar existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos por
pelo Senhor Supremo do Universo, na qual Jesus Cristo é o Espírito mais puro. Está lá. Então vejam só, Deus, essa inteligência primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, se utiliza-se de uma equipe de espíritos puros, que está lá, auxiliando ele. Mas na frente diz uma outra coisa, o divino escultor. Sim, ele com E maiúsculo. E a impressão que me dá, eu, Mário, que é ele de Deus. Mas dá a impressão também que é de Jesus. Mas eu acho que é ele de Deus. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, com suas legiões de trabalhadores divinos, por isso que eu estou justificando que é Deus, com suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo de sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, era a terra quando ela estava se criando, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e operou a escultura geológica do orbis terreno da Terra, talhando a escola abençoada e grandiosa na qual seu coração deveria expandir-se em amor, caridade e justiça. Nós estamos tendo uma ideia o que é Deus. Aqui nesse outro livro, Evolução em Dois Mundos, diz assim, cocriação, fluido cósmico, plasma divino, cocriação em plano maior. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo do Universo, as inteligências divinas, a ele, E grande, E maiúsculo, a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível, os grandes devas da mitologia da Índia, os santos e os arcanjos da doutrina católica ou cristã da Idade Média que perdura até hoje, e vários outros religiosos da antiguidade que até hoje são relembrados. Está aqui, nesses dois livros. Mário, por que tu estás fazendo a ênfase desses dois livros? Para tentar dizer para vocês que nós não temos ideia do que é Deus. Não temos. Mas nós temos ideia de quem foi Jesus, né? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual foi o cara? Qual foi o ser mais inteligente, mais completo, que foi colocado à disposição do homem na face da terra? Jesus. Foi o espírito mais perfeito colocado aqui na terra. E Jesus, segundo o A Caminho da Luz, ele está lá chefiando, está lá na direção daquela equipe de espíritos que está ajudando Deus na organização de todo o universo. E vocês se lembram que Jesus dizia uma coisa? Eu e o Pai somos um. Ele não precisava de WhatsApp para falar com o Pai, de celular. Ele simplesmente se concentrava e falava com Deus. Eu e o Pai somos um. Então, se Jesus foi o cara que veio aqui na terra, essa perfeição, e nós vamos encontrar outros autores que dizem assim, Ercílio Maes, pelo Espírito, agora me fugiu o Espírito, me desculpe. Ele fala que Jesus levou em torno de 4.000 anos para descer lá da onde ele estava, para vir para a terra, realizar o trabalho dele, que era divulgar o cristianismo. Divulgar a doutrina de amor que ele pregou aqui na terra. Eu sinceramente acredito que 4.000 anos é muita coisa.
E eu acho que ele foi parando de mundos em mundos, e quando ele descia um pouquinho, chegava lá no mundo, olhava para cá, olhava para lá, vocês vão receber chicote, vocês não estão fazendo o que deveriam fazer. Desce mais um pouquinho, olha, vocês vão descer mais um pouco, eu vou mandar todo mundo vai ser reprovado, porque vocês não estão fazendo o que deveria fazer. E à medida que foi descendo, passou o tempo e ele chegou aqui na terra, ele pediu, olha, esqueçam tudo que Moisés falou a respeito daquelas 10 leis, é muita coisa para vocês botarem na cabecinha de vocês, aprendam somente uma coisa, vão amar a Deus e ao teu próximo, pronto. Fazendo isso está ok, e até hoje nós não compreendemos, muito pelo contrário, nós pregamos na cruz. Então, se Jesus era esse cara, esse ser, se ele tinha toda essa perfeição dentro de si, vamos fazer um parênteses aqui. Deus, o que seria Deus, gente? Será que Deus seria esse cara que eu falei para vocês no início da minha fala, na qual ele vai dar para um filho que encarna aqui na terra? Segundo a doutrina espírita, lá na pergunta 258 até 268, que fala a respeito da escolha das provas, ou seja, todos os espíritos que estão encarnando aqui na terra e vêm aqui para a terra, uma sala de aula, um hospital, para aprender e demonstrar que está melhor um pouquinho, ele faz a escolha das provas e Deus vai dizer assim, ó, para ti, vai ter felicidade eterna. Para você outro, não, você vai trabalhar, amargar e não vai sair do lugar. Não, gente, com toda certeza não. Todas essas provas, todos esses obstáculos que nós temos ao longo do caminho, da semana, do mês ou do ano, ou da experiência terrena aqui na Terra, todos esses problemas são testes. A Terra é uma sala de aula. Ela foi criada para servir de sala de aula para que os espíritos que quisessem demonstrar que estão cada vez melhores, eles viessem aqui para a Terra e aqui na Terra eles demonstrassem. Será, Mário? Sim, está lá no livro dos Espíritos, a partir das questões 100, escala dos Espíritos, até 117, está lá. Nós temos vários tipos de espíritos. Nós temos classes e ordens. Então, esse mundo aqui é o que caracteriza a existência de espíritos desequilibrados, de espíritos que estão no início da sua escala evolutiva. Ou seja, eles são lá, a escala é de 1 para espírito puro e vai até 10 para espírito imperfeito, completamente materializado. Então ele surge como um espírito imperfeito lá, classe 10, e ele vai ter que demonstrar que está ficando melhor. E a Terra é uma sala de aula na qual só existem espíritos nessa proporção. Classe 10, classe 9, classe 8, classe 7 e por aí afora. À medida que nós vamos evoluindo, vamos retirado da sala de aula, que é o planeta Terra, e levado para um outro local. Mas aqui a gente não vem para passar trabalho, nós viemos aqui para demonstrar que nós estamos melhores. Se é por um acaso eu sofro, eu passo por determinados problemas na Terra neste exato momento, ou é porque eu estou adquirindo, vou usar essa palavra, um karma para mim, e é claro, eu sou obrigado a pagar aquele karma, ou então é porque no pretérito, numa outra encarnação, eu já adquiri esse problema e eu estou saudando neste exato momento. Quem é que me impede de sair da casa espírita agora nesse exato momento e em direção à minha casa, que é o Itacurubi, parar no meio do caminho, me embriagar completamente, e hoje eu estou de moto, me embriagar completamente, sair de moto e provocar um acidente. E além de me machucar e desencarnar, também levar uma outra pessoa comigo. Quem é que me proíbe, gente? Ninguém. Eu posso fazer. Agora, para cada ação minha, corresponde uma reação. Então não adianta
se por um acaso eu cometo um problema desse e provoco um dano para o meu corpo, ou se ao me deslocar de moto em alta velocidade, não bebi, em alta velocidade eu provoco um acidente, atropelo alguém, eu bato em alguém, machuco alguém, ou até provoco o desencarne dessa criatura, eu estou assumindo uma responsabilidade. Daqui mais um pouco, eu vou ser obrigado a me responsabilizar. Vejam, se simplesmente eu saí corrido e provoquei o desencarne daquela criatura, eu posso vir a responder criminalmente e até ser preso. E ao ser preso como servidor público, eu posso perder o meu cargo. Mas além de perder o meu cargo, eu vou perder meu salário também, e a minha família vai parar de receber aquela benesses que é a comidinha todo mês. Ou seja, não foi escrito no meu planejamento, e está lá escrito a partir da questão 258 do Livro dos Espíritos, quando eu escolhi as provas, que eu ia... Não, com toda certeza não. Quando eu me preparei para fazer a jornada, a presente jornada aqui na Terra, eu simplesmente pedi, olha, eu trabalhei um pouquinho, eu tenho alguns bônus horas que ganhei nas outras encarnações aqui no trabalho da colônia. Então, por favor, eu quero nascer num lar espírita. E me deram um lar espírita. A minha infância todinha, eu estudei a doutrina espírita. Olha, mas também eu pediria para não ir sozinho lá para baixo, que a minha esposa fosse uma fiel companheira do meu lado. E já que eu vou ter que ter uma filha, que essa filha fosse a nossa filha e nós dois trabalhássemos pelo engrandecimento dessa criatura. E foi colocado uma criatura à minha disposição. Então a Rosângela, essa é a minha parceira para a presente encarnação. Eu tenho uma responsabilidade para com ela. Ela tem uma responsabilidade para comigo. Eu, como pai, tenho uma responsabilidade para com a Júlia. A Júlia também tem uma responsabilidade para com o pai dela e a mãe dela. Então vejam, nós assumimos esse compromisso. Agora, como eu criei a Júlia aqui, e foi dentro da doutrina espírita, me lembro uma vez que me chamaram para fazer uma palestra correndo aqui na frente, porque o palestrante estava chegando, e a Júlia estava ali, pequenininha, com 3, 4 anos de idade, claro, dormiu na palestra, e quem segurou ela no colo foi a Lígia. A Lígia é que segurou, porque eu tive que fazer a palestra. Então, aquele dia eu ia estar com a Júlia no centro espírita fazendo a palestra, mas eu assumi o compromisso de ser espírita, e de ser espírita, trabalhar dentro da casa espírita. Eu assumi um compromisso de ser pai, e como compromisso de ser pai, eu sou pai 24 horas com a Júlia, todos os dias, desde que ela nasceu. Eu assumi o compromisso de ser marido, então eu sou obrigado a estar junto e ser realmente o marido para a Rosângela, o companheiro para ela. Gosto de fazer um parênteses, que ela diz assim para mim, tá, Mário, e se a gente desencarnar e chegar no outro lado, se eu for primeiro, ou se tu for primeiro, tu vai estar me esperando? Aí eu peguei para ela assim, olha, eu prometi e casei contigo para ser fiel para ti nessa encarnação. Agora, eu não sei se chegando lá eu vou encontrar minha outra esposa, a esposa de uma outra jornada, ou até o meu marido. Então, eu prometo para ti que nessa, agora, eu sou teu marido e sou fiel. Agora, partindo dessa para outra, eu sou obrigado a reavaliar, porque eu não sei se eu devo alguma coisa lá em cima. De repente, a minha esposa está me esperando lá em cima. E se vocês acharem que é brincadeira, leiam o Nosso Lar para verificar o que eu estou dizendo para vocês. As duas mulheres do Tobias, tá? Procura lá para vocês verem. É bem interessante. Tá? As duas mulheres, não, uma era a esposa, a outra era a segunda esposa que ele casou após a morte da primeira, e as duas se encontravam lá no Nosso Lar, aguardando por ele. Parênteses feito. Então, gente, eu posso reencarnar na Terra, eu posso assumir o compromisso, mas eu não vou passar aqui na Terra uma dificuldade que eu planejei no mundo espiritual. Ah, tá, Mário, mas para aí,
Mas eu, nesse exato momento, o meu maior problema é porque eu não tenho pai. Meu maior problema é porque eu não tenho mãe. Meu maior problema, Mário, é porque eu não tenho emprego. Meu maior problema é porque eu não consigo fazer a minha faculdade. O meu maior problema é porque eu não tenho irmãos. Eu sou sozinho no mundo. Aí, gente, é porque eu assumi um compromisso no plano espiritual. Qual foi o compromisso que eu assumi? De repente, o compromisso que eu assumi foi por, na encarnação passada, não ter sabido usar o dinheiro devidamente como eu deveria, ou na encarnação passada não ter trabalhado da forma como eu deveria trabalhar. Quantas criaturas que o pai ensina qual é o significado da palavra trabalho e eles não querem trabalhar, se omitem no trabalho. É muito. Então o que acontece? Na encarnação seguinte eu sou exposto a uma situação que eu preciso trabalhar, tenho vontade de trabalhar, mas não tenho condições de trabalhar. Ou de todas as maneiras que eu planejo para trabalhar, nada dá certo para mim. Por quê? Porque na encarnação passada eu não valorizei. É porque na encarnação passada eu não soube dar valor realmente a um pai, a uma mãe, a um trabalho, a saúde que eu deveria ter cuidado do meu corpo. Então, na encarnação seguinte, nós assumimos um compromisso de passar um pouquinho de trabalho. E ao passar um pouquinho de trabalho, nós estamos demonstrando que nós vamos fazer a jornada aqui na Terra, completar a jornada mesmo com todos aqueles obstáculos que irão aparecer ao longo da nossa jornada. É assim que funciona. Então, eu posso estar passando por dificuldades nesse exato momento, porque eu criei para mim, pelo meu livre-arbítrio, durante a presente encarnação, ou porque na encarnação passada eu fiz e agora na presente eu estou saldando o meu débito. Segundo a doutrina espírita, a grande maioria dos problemas que nos atazanam a vida no dia a dia, não é porque a gente trouxe da encarnação passada, não. Não foi coisas que eu fiz na outra encarnação e agora eu estou saldando o cheque. Não. A maioria das vezes é ação e reação. Coisas que eu fiz na presente encarnação e agora eu sou obrigado ainda a justificar. Até porque, eu costumo dizer aqui, fiz alguma coisa errada. A gente desencarne aquilo que eu fiz, está causando um dano para a pessoa. E imediatamente, quase que imediatamente, eu sinto uma vontade e eu, de todas as maneiras, eu tento voltar para saldar aquele cheque que eu deixei aqui, parado e contando débito. Então, gente, não adianta. Os problemas que nos atazanam a vida são somente obstáculos que nós precisamos transpor e que foram criados ou na presente encarnação ou na encarnação pretérita. Bem, dito isso, o que é que nós podemos fazer na Terra nesse exato momento? Olha, o Chico dizia que a única coisa que nós temos que fazer é nos conformar. Nos conformar porque se Deus é tudo aquilo que está escrito lá na questão número 1, e nós sabemos que é, então Ele sabe o que é o melhor para nós na presente jornada. Se Ele sabe o que é melhor para nós, tudo que nós temos na presente encarnação é aquilo que eu preciso para desenvolver o presente trabalho da melhor maneira possível. Então, o que eu tenho que fazer é me reformar, é me aceitar e fazer com que aquilo que eu tenho que fazer na Terra neste exato momento seja bem feito. Eu consiga transpor, para que não parta dessa jornada para outra, deixando compromissos ainda para trás. O que na verdade nós temos que fazer neste exato momento, gente, é dizer assim, ó, isso é meu, isso me pertence, isso eu quero, isso eu devo fazer. Não, isso eu não devo fazer. Ô Mário, por que tu insiste tanto nisso? É porque nós estamos chegando num momento que nós temos que demonstrar qual é o lado que nós estamos. Eu quero permanecer no mundo de expiação e de prova, e aí eu ser levado para um outro orbis, ou eu quero continuar no mundo de regeneração e permanecer na Terra neste exato momento. Porque está mudando, a Terra está mudando.
A Terra mudando, nós também iremos mudar. E ela só vai mudar porque nós estamos mudando. Ô Mário, então tu queres dizer, com tudo isso que tu falou, a Terra sendo uma sala de aula, um hospital, e aqui se encontram somente espíritos que estão, neste exato momento, em condições para cumprir essa jornada, mas tu acabaste de dizer também que a Terra está mudando para um mundo de regeneração. Será, Mário, que nesse mundo de regeneração a coisa será melhor? Com toda certeza. Ô Mário, e os mundos depois de regeneração também são melhores ainda. Segundo a classificação dos mundos propostos pela doutrina espírita, nós temos os mundos primitivos, os mundos de expiação e de prova, e agora a Terra está passando para um mundo de regeneração, na qual mundo de regeneração, o espírito ele vai sofrer bem menos. Vai sofrer bem menos porque a quantidade de espírito desequilibrado que tinha lá no planeta de expiação e de prova, eles desaparecerão. E o que vai permanecer no mundo de regeneração são aquelas criaturas que já estão melhores e conseguem seguir sozinho, e aquelas outras que até querem para a direita, mas a mãe, o pai, a sociedade puxa para a esquerda e ela acaba descambando para a esquerda. A vontade dela era seguir para cá, mas ela não segue para cá, ela segue para o outro lado. Então, essas criaturas, elas estarão tranquilas, no sentido de que não terá ninguém mais puxando para baixo, não terá mais ninguém retirando elas do caminho da correção. Então, simplesmente eles poderão usar o seu livre-arbítrio e continuar evoluindo. Esses mundos de regeneração são mundos bem mais equilibrados que o planeta Terra nesse exato momento. Ele já não tem tanta preocupação, tanto distúrbio, tanta coisa ruim como a Terra nos apresenta neste exato momento. Se nós fôssemos, abrir um parêntese, e eu acredito que existe, se nós fôssemos abrir um jornal lá do mundo de regeneração, ô Mário, tu está dizendo que no mundo espiritual, no mundo de regeneração existe jornal? Com toda certeza, existe jornal, existe TV, existe um monte de outras coisas semelhantes ao que nós temos aqui neste exato momento. Se nós abrirmos um jornal, nós vamos verificar que a quantidade de notícias boas é bem maior, ou é em maior número do que nós temos hoje as notícias ruins aqui no planeta Terra. Ou seja, eles vivem a coisa boa, enquanto nós vivemos a coisa ruim. Nós diariamente estamos vivendo a coisa ruim. Então, gente, nós não temos outra coisa a fazer na Terra neste exato momento. É simplesmente seguir o nosso caminho, botar em prática o amor que Jesus já tinha nos dito para fazer há 2000 anos atrás, mas ainda nós não estamos conseguindo colocar. Mas é uma oportunidade de nós fazermos isso agora. Lembrando que Jesus disse, fora da caridade não há salvação. Então vamos fazer a caridade, vamos praticar o amor, vamos arregaçar nossas mangas e vamos trabalhar em prol dessas criaturas que estão ao nosso lado, tanto encarnados como desencarnados. Lembrando sempre que os problemas que estão ao nosso lado não são problemas. Existe um filme que eu já falei aqui nas minhas palestras, existe um filme com Morgan Freeman, que ele diz que quando Deus não dá paciência, Deus dá momentos para nós exercermos a paciência e demonstrar que nós podemos realmente ser pacientes. Então, neste exato momento, os problemas que nós temos não são problemas, são aprendizados que nós estamos colocando em prática neste exato momento. Uma boa noite a todos e que a paz do Divino Mestre esteja com todos nós, agora e sempre, que assim seja. Bom, irmãos, após essa palestra, com esse belíssimo ensinamento que nos foi trazido, que a gente possa sair daqui e refletir sobre o que foi falado e saber que a gente precisa criar um sentido de urgência em nós mesmos
e procurar fazer nossa reforma íntima, para que nós possamos ter merecimento de permanecer aqui, nesse mundo de regeneração que está se transformando o planeta Terra. Peço a todos, então, para serenarem os seus corações novamente, para a gente entrar no momento da oração e passarmos para o segundo momento da noite com a fluidoterapia, o passe, para que a gente possa se concentrar e vir pedir ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, tudo aquilo que viemos buscar nessa noite e irradiar para aqueles irmãos que não se encontram aqui fisicamente e estão em outros locais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Então, nesse momento, eu convido a todos os passistas para que possam vir aqui à frente para a aplicação do passe no local que os senhores estão aqui mesmo. Queridos irmãos, o que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações, colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física, mental e espiritual. Pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando, com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima e de escolha dos valores espirituais. É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes, que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação. Nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.